Jeremias, do capítulo 1 ao capítulo 4, versículo 4. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Ora, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Mas o Senhor me respondeu: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? Eu respondi: Vejo uma vara de amendoeira. Então me disse o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: Que é que vês? E eu disse: Vejo uma panela a ferver, que se apresenta da banda do norte. Ao que me disse o Senhor: Do norte se estenderá o mal sobre todos os habitantes da terra, pois estou convocando todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E, vindo, porá cada um o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhes tudo quanto eu te ordenar. Não desanimes diante deles, para que eu não te desanime diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, e como coluna de ferro e muros de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. E eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Lembro-me, a favor de ti, da devoção da tua mocidade, do amor dos teus desposórios, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Então, Israel era santo para o Senhor, primícias da sua colheita.
todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam em mim vossos pais, para se afastarem de mim, indo após a vaidade e tornando-se levianos? Eles não perguntaram: onde está o Senhor, que nos fez subir da terra do Egito, que nos enviou através do deserto, por uma terra de charnecas e de covas, por uma terra de sequidão e densas trevas, por uma terra em que ninguém transitava, nem morava? E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. E os governadores prevaricaram contra mim. E os profetas profetizaram por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Pois passai às ilhas do mar de Chipre e vede. Enviai mensageiros a Quedar e atentai bem. Vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. Acaso é Israel um servo? É ele um escravo nascido em casa? Por quê, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram sobre ele e levantaram a sua voz, e fizeram da terra dele uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nelas. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te quebraram o alto da cabeça. Porventura não trouxeste isto sobre ti mesmo, deixando o Senhor, teu Deus, no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito, para beberes as águas do Nilo? E que te importa a ti o caminho da Assíria, para beberes as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê, que má e amarga coisa é o teres deixado o Senhor, teu Deus, e o não haver em ti o temor de mim, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Já há muito quebraste o teu jugo e rompeste as tuas ataduras e disseste: não servirei. Pois em todo outeiro alto e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste, fazendo-te prostituta. Todavia, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, de vida estranha? Pelo que, ainda que te laves com salitre e uses muito sabão,
A mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, não estou contaminada nem andei após Baal? Vê o teu caminho no vale, conhece o que fizeste. Dromedária ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que no ardor do cio sorve o vento. Quem lhe pode impedir o desejo? Dos que a buscarem, nenhum precisa cansar-se, pois no mês dela achá-la-ão. Evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque tenho amado os estranhos e após eles andarei. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas, que dizem ao pau, tu és meu pai, e à pedra, tu me geraste. Por que me viraram as costas e não o rosto? Mas no tempo do seu aperto dir-me-ão, levanta-te e salva-nos. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? E se levantem eles, se te podem livrar no tempo da tua tribulação. Porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Por que disputais comigo? Todos vós transgredistes contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos. Eles não aceitaram a correção. A vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. Ó geração, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho eu sido para Israel um deserto? Ou uma terra de espessa escuridão? Por quê? Pois, diz o meu povo, andamos à vontade, não tornaremos mais a ti? Porventura, esquece-se a virgem dos seus enfeites, ou a esposa dos seus sendais? Todavia, o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias. Como ornamentas o teu caminho para buscares o amor, de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos. Até nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue dos pobres inocentes. E não foi no lugar do arrombamento que os achaste. Mas apesar de todas estas coisas, ainda dizes: eu sou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contigo, porquanto dizes: não pequei. Por que te desvias tanto, mudando o teu caminho? Também pelo Egito serás envergonhada, como já foste envergonhada pela Assíria. Também daquele sairás com as mãos sobre a tua cabeça, porque o Senhor rejeitou as tuas confianças, e não prosperarás com elas. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher, e ela se desligar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos aos altos escalvados e vê. Onde é o lugar em que não te prostituíste?
nos caminhos te assentavas, esperando-os, como o árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelo que foram retidas as chuvas copiosas, e não houve chuva tardia. Contudo, tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Não me invocaste há pouco, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Reterá ele para sempre a sua ira? Ou indignar-se-á continuamente? Eis que assim tens dito. Porém, tens feito todo o mal que pudeste. Disse-me mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste, porventura, o que fez a apóstata Israel, como se foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se? E eu disse: Depois que ela tiver feito tudo isso, voltará para mim. Mas não voltou, e viu isso a sua aleivosa irmã Judá. Sim, viu que, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a pérfida Israel, a despedi e lhe dei carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu. Mas se foi, e também ela mesma se prostituiu. E pela leviandade da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com o pau. Contudo, apesar de tudo isso, a sua aleivosa irmã Judá não voltou para mim de todo o seu coração, mas fingidamente, diz o Senhor. E o Senhor me disse: A pérfida Israel mostrou-se mais justa do que a aleivosa Judá. Vai, pois, e apregou estas palavras da banda do norte, e diz: Volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que contra o Senhor, teu Deus, transgrediste e estendeste os teus favores para os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Voltai, ó filhos pérfidos, diz o Senhor, porque eu sou como esposo para vós, e vos tomarei a um de uma cidade, e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, e vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. E quando vos tiverdes multiplicado e frutificado na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá: a arca do pacto do Senhor, nem lhes virá ela ao pensamento, nem dela se lembrarão, nem a visitarão, nem se fará mais. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém, e não mais andarão obstinadamente segundo o propósito do seu coração maligno. Naqueles dias, andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte, para a terra que dei em herança a vossos pais. Pensei como te poria entre os filhos, e te daria a terra desejável, a mais formosa herança das nações. Também pensei que me chamarias meu pai,
e que de mim não te desviarias. Deveras, como a mulher se aparta aleivosamente do seu marido, assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos altos escalvados se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltai, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade. Responderam eles: Eis-nos aqui, vimos a ti, porque tu és o Senhor, nosso Deus. Certamente, em vão se confia nos outeiros e nas orgias nas montanhas. Deveras no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. A coisa vergonhosa, porém, devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade, os seus rebanhos e os seus gados, os seus filhos e as suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cubra-nos a nossa confusão, porque temos pecado contra o Senhor, nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor, nosso Deus. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, se voltares para mim e tirares as tuas abominações de diante de mim, e não andares mais vagueando, e se jurares, como vive o Senhor, na verdade, na justiça e na retidão, então nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e a Jerusalém: Lavrai o vosso terreno alqueivado, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos ao Senhor, e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo, e arda de modo que ninguém o possa apagar, por causa da maldade das vossas obras. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.